bem-vindo a mais um Terceira Dimensão Júnior. Começámos em silêncio, mas a comunicar. A Sónia fez, recorrendo à língua gestual portuguesa, o bom dia, eu boa tarde e a Sara, que é hoje a nossa convidada especial, fez boa noite. Isto porque hoje vamos começar a explorar a linguagem e aqui com a Sara Vicente, que é terapeuta da fala, também dar ferramentas aos pais, sobretudo os pais de crianças mais pequenas, para incentivarem já a linguagem através da linguagem não verbal. E é claro que não pode faltar também a nossa história. Espero que gostes. Quanto mais longa é a espera, maior é o abraço. O ouriço sonhou com a tartaruga durante todo o inverno. O inverno era longo, sem a companhia de um melhor amigo, sem um abraço. Mas quando o ouriço sentiu o sol a aquecer-lhe as orelhas e a primavera finalmente chegou, ele não encontrou a tartaruga em lado nenhum. Andar de mãos dadas com o texugo não era bem a mesma coisa. Ir à praia com a pega não era muito divertido. Só mais 10 castelos, por favor. O ouriço adorava o esquilo, mas ele não era muito bom a jogar às escondidas. O ouriço procurou por todo lado, não deixou uma pedra por virar. Só as que eram mesmo muito pesadas. Mas não adiantou de nada. Eu só quero encontrar a tartaruga. Quanto mais longa é a espera, maior é o abraço, disse-lhe a coruja. Mas eu não consigo esperar mais, exclamou o ouriço. Ai, ai, disse a tartaruga, acho que dormi demais. Estava a sonhar contigo. E os amigos deram o maior, o mais longo e o mais apertadinho abraço. De sempre. Quando a criança nasce, já tem a capacidade de comunicar com o outro? Verdade ou mentira? Eu acho que ela já nasce predisposta para comunicar, razão pela qual os pais conseguem compreender quando um choro quer dizer tenho fome, quando um choro quer dizer tenho dor, quando um choro quer simplesmente dizer estou sem pachorra nenhuma, venham maturar por favor. Portanto, esta criança já nasce predisposta para a comunicação, mas a comunicação não fica só por estes gestos primários, por estes sons básicos. Ela desenvolve-se e desenvolve-se à custa da imitação com o outro. É através dos primeiros parceiros de comunicação, os cuidadores, os pais, que a criança começa a entrar neste mundo da comunicação. Começa a compreender que para haver comunicação, eu preciso de ter o contacto ocular com o outro, eu preciso de ter um parceiro para comunicar. Eu não falo com as paredes. Será que as paredes falam comigo? Não parece. Portanto, eu preciso que haja alguém do outro lado. Quando a criança é exposta a muitos agentes de comunicação, como ela ainda está a tentar aprender tudo isto e a assimilar tudo o que o adulto tem para dar, o que acontece é que ela fica perdida. Portanto, nada melhor que os primeiros passos da comunicação, que estes sejam feitos de 1 para 1, de 2 para 1. Regra geral, a mãe e o bebê, o pai e o bebê, o irmão ou a irmã e o bebê. Quando nós avançamos no desenvolvimento, e através da imitação do bebê começa a surgir aqui novos passos na comunicação que estão lado a lado com a interação. A interação começa-se a fazer e
então começam-se a realizar outro tipo de trocas. Trocas não verbais, de expressões faciais, estou zangado, estou contente, eu estou com medo, mas tudo muito antes de surgir a fala, através destes gestos, desta postura facial e corporal. A criança, muito antes de entender o que o adulto lhe diz, aprende a reconhecer estes gestos, estas dicas subtis que o adulto dá. Nós, nesta altura do ano, que está frio, conseguimos reconhecer que uma pessoa, quando está encolhida, pode estar com frio, pode estar com medo, mas sem dizer nada. Portanto, tudo isto envolve aqui a comunicação. Nós, enquanto grandes modelos das crianças que somos, temos que ensinar a dar estes passos. Quando uma criança nasce, por exemplo, com alguma lacuna na audição, vê-se já impossibilitada de retirar informações sobre a vertente auditiva, contribuindo assim para um handicap na sua percepção do mundo que a rodeia. O que acontece é que a criança imita tudo, seja através do que vê, seja através do que ouve. Portanto, quando nós já temos aqui algo que afeta a capacidade de ouvir, já vamos ter aqui algo que devemos logo à partida estimular, que é esta capacidade de comunicação não verbal. Aí surgem, então, os gestos. Os gestos servem aqui como forma de auxiliar aquela criança a compreender o meio que a rodeia. Nós temos uma das grandes metodologias na área da terapia da fala, chamada Makaton, que é um sistema multimodal que usa a fala, o símbolo e o gesto. Este gesto deriva da língua gestual portuguesa. Está dividido em vários níveis, começando o primeiro nível, o nível básico, em que é esperado que o parceiro comunicativo, eu vou-lhe chamar se calhar aqui o cuidador principal, quando está em conversação, em diálogo, em socialização com a sua criança, usa alguns gestos para conseguir fazer-se entender melhor para a criança. Nomeadamente, se quer perguntar se esta criança tem sede, então pode perguntar: tem sede? Se quer beber água, se tem fome, se quer, por exemplo, fazer xixi, se quer, por exemplo, sentar-se, se quer ir dormir. Se repararem, todos estes gestos são gestos funcionais para que não sejam usados só por técnicos, mas usados também por toda a comunidade que nos rodeia. Portanto, se nós pensarmos em gestos que usamos no dia a dia, é muito comum nós, num ambiente barulhento, dizermos: Sónia, tens fome? Queres ir comer? É muito natural usarmos isto, portanto, vamos usar e abusar aqui um pouco destes gestos para que a criança compreenda melhor o mundo que a rodeia. O que não significa que também em casa não possam fazer outro tipo de jogos. Se vocês se recordam no início, o que eu referi, para haver comunicação é necessário que hajam aqui alguns pré-requisitos, nomeadamente o contacto ocular. Como é que nós conseguimos pedir a uma criança para estabelecer um contacto ocular? Quando ela está muito preocupada a tentar perceber todo o mundo que a rodeia. Então, nós podemos usar a estratégia de pegar nas mãos e levar até à nossa cara. Fazendo este tipo de gestos, faz com que aquela criança foque nas suas mãos e foque-se depois na nossa cara. Claro que o ideal, e se for uma criança com tendência a fugir muito com o olhar, vamos tornar as coisas divertidas. Vamos colar coisas na testa. Vamos colocar, por exemplo, um macaco na testa para
querer que aquela criança mantenha e faça um bom contacto ocular. Só a partir desse momento é que já temos o primeiro pré-requisito para a comunicação. Temos um parceiro que está a olhar para nós. Depois, o que é que nós precisamos de ter? Precisamos de ter trocas comunicativas. Estas trocas também estabelecem-se através de regras. Eu não vou atropelar ninguém a falar. Às vezes é difícil, mas tentamos sempre. Como eu não vou atropelar, eu também tenho que ensinar esta regra à criança. Como? Através do jogo, através da brincadeira. Nada melhor que brincadeiras que envolvam a troca de turnos. Ora é a vez de um, ora é a vez do outro. Razão pela qual algo que, regra geral, existe muito em casa, os blocos. E então, o que nós vamos querer é que se estabeleça aqui um jogo, uma dinâmica em que é a vez de um e será a vez do outro parceiro. Eu vou-te tirar. Estou a brincar. E muito provavelmente vai acontecer. Quando estamos a brincar e os pais lá em casa também sabem isto, não é? Mas Quando depois as isso- tantas querem tudo. E querem Tudo começar, e para temos si. que ajudá-los a estruturar a brincadeira e iniciar. Então vá lá, isto primeiro. E isso mesmo, e nós auxiliamos para que fique boa, muito bem. Nunca se esqueçam que esta celebração, esta festa que nós fazemos é valorizar as tentativas e é mostrar que este é que é o comportamento adequado. E o que é que a criança vai tentar fazer sempre a seguir? Meter logo. E nós vamos pedir para esperar. Espera, agora é a minha vez. Agora é a tua vez. E isto, claro que não se faz numa primeira instância. Vai-se brincando. Claro que depois vem a atividade favorita, que é mandar tudo abaixo. Vamos deixar fazer isso e vamos continuar a brincar até que compreenda o que é esperar a sua vez. Como é que uma coisa tão simples como um jogo se transpõe para a comunicação? O facto de saber esperar enquanto está a jogar permite que ela compreenda e faça esta transposição que, quando estamos a comunicar, também teremos que esperar pela nossa vez. Uma outra regra da comunicação é manter o tópico. Mas como é que crianças pequenas que ainda não têm comunicação verbal vão manter o tópico? Vamos voltar aos nossos blocos. E como é que nós vamos tentar transmitir isso? Só podemos brincar com estes. Estes não são para agora. Um para ti e um para mim. Quem começa? Posso ser eu. Muito bem. E agora a minha vez. Qual é que eu vou usar? Será que eu vou usar este, que é igual, ou vou usar este? A Sónia é uma ótima aluna. Poderia querer este, não é? Podia sim. Aqui que vamos manter o critério e fazer tudo com cubos, mas podia alterar. Né? Podia ter 2 cubos e depois um paralelepípedo e depois outra vez 2 Por cubos. exemplo. Mas podemos aproveitar a brincadeira e inserir também alguma parte, objetivos pedagógicos, não é? Ora, E também, mais. para além da fala, estarmos aqui a trabalhar, por exemplo, a seriação, a classificação dos objetos, etc. Que é uma coisa que os pais também já fazem muito por natureza, não é? Quando estão a brincar com os meninos já dizem, olha, vamos brincar com uma boneca e estamos a classificar o objeto e estamos a dar a linguagem verbal, apesar de estarmos na parte da comunicação ainda não verbal, mas vamos também já introduzindo e dando algumas pistas para a comunicação verbal depois, mas isto fica para a próxima semana. Já viram? Que bom! Muito bem. Se nós aqui pensarmos também na comunicação e nos primeiros sons que surgem na comunicação numa fase ainda pré-verbal, antes do uso da fala, pensamos em quê? Em sons.
E nestas idades, sobretudo desde o nascimento, que nós usamos muitos sons. Sons de animais, são características, porque nós não vivemos no silêncio. Se nós todos fecharmos os olhos, nós não estamos em silêncio. Há sempre o barulho que nos rodeia, seja de carros, seja de um avião a passar, seja do vizinho a falar. Há sempre barulho, há sempre som. Então também devemos dar aqui alguma instrução para que esta criança consiga categorizar todos estes sons do meio envolvente. Portanto, vamos aqui começar com algumas macaquices, nomeadamente, eu se colocar esta carta na minha testa, a criança vai já realizar a primeira regra da comunicação, que será estabelecer contacto ocular. Porquê? Porque eu pareço uma doida com isto na cabeça. Mas ela vai achar piada e vai manter este olhar fixo na carta e, como vocês conseguem observar, eu consigo representar esta imagem através de um som. Portanto, vamos tentar que esta criança imite o som que está a ver. Todos os gestos, todas as expressões, o exagerar na articulação são mais pistas que nós damos quando estamos perante uma criança que ainda não adquiriu a comunicação verbal. Portanto, usem e abusem destas macacadas, destas brincadeiras. Quanto mais interação houver com a criança, mais ela está focada e propícia a imitar os nossos comportamentos. Vamos lá tentar descobrir. Miau, miau. O que será? Se ela ainda não fala, vai dizer miau. Agora nem mais. Vai tentar fazer isso. Miau não vai sair logo à primeira. Vai sair o mi primeiro, mamamã, e depois é que vai sair dos mi. Depois os pais não podem esperar que uma palavra saia logo toda formada, não é? O que vai acontecer em primeira instância vai tentar tirar a carta e tentar ela própria colar na testa, porque é divertido. Depois, enquanto está a fazer isso, vai observar. Nós vamos continuar na brincadeira, imitando o som do animal, imitando a característica que este animal representa. Se tivermos uma criança que nos diz o miau, claro que, obviamente, nós queremos a palavra o gato, mas facilmente é perceptível o que é que quer dizer. Portanto, numa fase muito inicial, nós queremos que as nossas crianças sejam compreendidas, para que não cheguemos aqui à frustração de tentar comunicar, seja verbal ou não verbal, e não ser compreendida. Numa fase posterior, podemos usar já objetos, os óculos. Tentar que haja aqui uma interação mais manual, em que exija toda a expressão corporal. Agora, puxando aqui os gestos da língua gestual portuguesa, que também podemos fazer, a banana. Se reparar, este é o movimento de descascar a banana. O nosso elefante, qual é a característica mais berrante do elefante? É a sua tromba. Portanto, o elefante. Que movimento fazemos quando lavamos os dentes? Então é este mesmo gesto que nós usamos na língua gestual portuguesa. Lavar os dentes. Muitos destes termos, dos gestos, eu não conhecia, confesso a minha ignorância nesta matéria. Mas pelo que já conversámos aqui, pelo que já vimos, muitos dos gestos são aqueles que nós usamos também quando estamos a dramatizar as canções, a mimar as canções. Isso mesmo. Gestos rotineiros que fazem parte da nossa rotina e que também servem, quer dizer, para nós comunicarmos de forma não verbal, não quer dizer, nós não temos, para nós comunicarmos de forma não verbal, nós não temos que saber a língua gestual portuguesa toda de cor, mas todos os gestos são bem-vindos. Depois, dentro de cada casa, e nós vemos, dentro de cada família, os gestos próprios.
Que eles inventam, que os pais inventam para comunicar, e mesmo depois quando começam a falar, a Xuxa tem tantos nomes, a cada família tem um nome diferente. Portanto, não é necessário sabermos a língua gestual para falarmos de forma não verbal com as crianças, não é? Isso mesmo. Mas esta parte da língua gestual ajuda muito, porque depois, quando nós estivermos em contacto com crianças diferentes, e principalmente para quem trabalha com crianças, para educadores, profissionais da área de educação e mesmo profissionais da área da saúde, é muito importante que saibamos a parte da língua gestual, não é? Porque cada vez há mais crianças com problemáticas, nomeadamente o autismo, crianças que não conseguem, que são não verbais, e o facto de todos nós que trabalhamos com estas crianças, o facto de sabermos e conhecermos alguma parte desta língua vai facilitar a comunicação. Isso mesmo. Atenção que eu estou a usar gestos da língua gestual portuguesa. Eu não estou a fazer um diálogo através da língua gestual portuguesa, porque ela tem a sua própria gramática. Mas o que é necessário é que estes gestos na nossa comunidade portuguesa sejam iguais. Conhecidos. E conhecidos. Mas isso é uma utopia que eu sempre gostaria e, quiçá, no futuro, de ser uma das línguas também ensinadas no nosso ensino português. Seria uma mais-valia. Então, se é uma língua oficial de Portugal, deveria ser ensinada. Contudo, todos estes gestos têm o intuito de quê? De auxiliar a comunicação, sobretudo, como a Sónia disse muito bem, nesta fase inicial da comunicação, em que não temos aqui o uso de palavras, de construção de frases, e precisamos de entender a criança, mas também esta criança tem que se fazer entender. Mas para que ela se faça entender, a gente precisa, vamos a mais uma regra, de ter o mesmo código linguístico. Se a mãe está a falar só usando a fala, as palavras, e aquela criança, por exemplo, no jardim de infância está a usar alguns gestos desconhecidos para esta mãe, não estão a usar o mesmo código linguístico, não estão a fazer comunicação, não estão a comunicar. Porquê? É como se tivesse um a falar de alhos e o outro a falar de bugalhos. Portanto, como a Sónia disse muito bem, estes gestos, se são para ser usados, convém que toda a gente os use. Quando eu digo toda a gente, é toda a gente do ambiente social, familiar daquela criança. Se a Sónia usar, por exemplo, aqui o gesto de ir à casa de banho, de ir fazer xixi, e se aquela criança chegar a casa e estiver com vontade e fizer este gesto e esta mãe não compreender ou este pai não compreender, vamos ter já aqui uma lacuna na comunicação. E esta criança vai se sentir o quê? Frustrada, porque não está a ser entendida. Claro que isto é um dos receios, um grandes receios dos pais, mas se começarmos a usar estes gestos, será que a criança vai ficar agarrada a eles e vai deixar de se sentir incentivada a falar? Não, é o contrário. Podemos usar sempre as duas formas. Isso mesmo. Em simultâneo, é o que nós tentamos fazer. Isso mesmo. Nós usamos a comunicação verbal e não verbal por toda a nossa postura. Nós não deixamos, por fazer o gesto, não deixamos de dizer também a palavra, a ação, o gesto, o movimento. Obrigada, Sónia. Por isso, vai estar sempre associada a este gesto a palavra, a causa e efeito. Muita atenção também na comunicação não verbal, é a forma como fazemos pedidos. E isto é um alerta muito grande para todos, porque o bom português muitas vezes faz uma pergunta e, se não obteve a resposta, faz a mesma pergunta, mas de outra forma. Por exemplo, dá-me um lápis e a criança nada faz. Olha o lápis e a criança nada faz. Sónia, o lápis, se faz favor. Palavras mágicas, assim pode ser. A Sónia foi muito bem, Sónia.
Contudo, isto para dizer que estamos aqui a criar uma panóplia de pedidos e esta criança fica sem compreender a qual pedido é que deve atender. Assim como se não esperarmos o tempo suficiente para a criança processar o pedido e compreender o que é esperado dela, ela vai sentir barulho de fundo. E não vai fazer nada. Tão simples quanto isso. Portanto, se querem pedir algo, o ideal, nós temos o gesto do dá e ser curto e direto. Dá o lápis. Isto, quando eu digo dá, eu quero o quê? Que haja aqui um movimento, uma ação. Se eu quero que esta criança diga a palavra, eu não lhe vou perguntar o que é isto. Isto é vasto. Se ela ainda não está a saber usar as palavras para comunicar, eu vou dizer pis, lápis. Lápis. Muito bem, já viram? Excelente. Estava a lembrar de uma situação agora do dar o lápis. No início, quando nós começamos a trabalhar, e a criança até percebe o que eu dá, não percebe às vezes o que é o vocábulo que vem a seguir. Isso mesmo. Às vezes, por exemplo, se tivéssemos aqui muitas coisas e algumas delas a criança ainda não conhece, é normal que a pessoa, quando diz dá o lápis, a criança agarra na primeira coisa que apanha e dá. Porque ela está a tentar satisfazer a primeira... É a ação. O primeiro pedido é o dá. O lápis já é outra coisa. Portanto, tenho aqui 2 pedidos. Tem 2 pedidos. Pronto, é preciso também, às vezes, os pais querem pedi-lo agora. Quando pedem para ir buscar qualquer coisa, vai buscar a caneta e mais não sei o que está em cima de... E crianças pensam, já não percebe o que eu lhe digo. E não é assim. Nós temos que começar com indicações simples ou pedidos simples. Quando, por exemplo, neste pedido simples de dá o lápis, não foi feito aqui, não houve aqui nenhuma ação, nenhuma consequência, vamos repetir a ordem. Mas vamos repetir a ordem dizendo dá o lápis. Nós estamos a auxiliar aquela criança a mostrar qual é o vocábulo que eu quero que haja aqui uma consequência. No diz, convém, aí eu quero uma resposta verbal, convém nós estarmos com o lápis e ter a certeza, novamente, que está a olhar para nós. Porque eu pedir à Sónia, diz lápis, provavelmente até irá dizer, mas não está a associar que este objeto aqui é um lápis. Muito bem. Portanto, ainda partindo aqui das nossas atividades, nada melhor do que usar o faz de conta. E o faz de conta traz aqui muitos benefícios, não só para a linguagem, para a comunicação, para a socialização, como, por exemplo, para a destreza também. Através da realização desta pequena atividade, a criança está a trabalhar a parte da motricidade, mas também, como a Sónia disse, podemos usar aqui para cores, para o objeto, para... Se é matemática, vamos cortar metade. Ora, por exemplo, o facto de termos o velcro ajuda muito em crianças não verbais. Porquê? Porque são estimulações sensoriais e faz com que a criança se sinta mais predisposta a querer comunicar connosco. Muito bem. Podemos ter, por exemplo, aqui a nossa banana. Lembram-se do gesto da banana? Sónia? A banana. Fazendo o gesto e inserindo aqui o símbolo correspondente, estamos a dar aqui mais informação sensorial, a visual, a tátil, a auditiva e a escrita também. Claro que vocês vão se questionar, a escrita, tão jovem e já com palavra escrita? Sim, porque esta palavra escrita depois vai ser importante no futuro. Razão pela qual muitas crianças com 4 anos são capazes de olhar para um pacote de leite e dizer: olha mãe, eu já sei ler, diz aqui leite. E muitas vezes não diz,
Mas como já sabem o nome daquele rótulo, aos gatafunhos que nós chamamos de escrita, começam a associar que é a representação daquilo que nós dizemos. E por fim, eu trago-vos aqui algo que costumamos ter muito nas escolas, nos colégios e em casa. Os nossos fantoches. O ideal, numa fase inicial em que não temos comunicação, são os fantoches de dedo, não só para a motricidade, são mais pequenos e acabam por apelar mais à criança para que a gente consiga, por exemplo, cantar a música dos patinhos, trabalhar o som que o pato faz, incentivar a que surja sons, gestos, o gesto do pato, que surja cores, o amarelo, e que, a partir da brincadeira, se consiga estimular cada vez mais a comunicação não verbal. Quero deixar, por fim, uma sugestão. Muita atenção para quando falamos em comunicação, acertar toda a nossa comunicação não verbal com aquilo que nós estamos a dizer. Se eu, por exemplo, estiver chateada e estiver a tentar ralhar com alguém a dizer tu fizeste isso muito mal, vocês acham que eu estou a transmitir a informação correta? Não. Por isso, ter muita atenção a ter a certeza que a nossa expressão facial está coincidente com aquilo que nós dizemos. Não quero terminar a dizer que estou chateada. Claro que não. Eu quero terminar a dizer que foi um gosto estar aqui convosco. Obrigada, Sara. Tenho a certeza que foi um gosto também para os nossos espectadores. Adeus!